A minha e a sua nova realidade é estar em Cristo, gente. Em Cristo Jesus é o nosso lugar. É o nosso lugar e é o nosso novo endereço espiritual. Então, essa nossa nova realidade é uma realidade sobrenatural. Então, eu quero repassar alguns textos que nós já lemos, né? São 2 versículos que são a base, né, desse nosso conteúdo. Está em 2 Coríntios 5:17. Na versão da Amplificada está assim mesmo. Assim, se alguém está em Cristo, o Messias, é nova criatura ou criação. As coisas antigas, ou seja, a condição moral e espiritual prévia, já passaram. E eis que se fizeram novas todas as coisas. Diga amém. É isso aí. Em Cristo Jesus a nossa realidade mudou. Quer você sinta, quer você não sinta. E esse é o nosso desafio. Nosso desafio é olhar para uma nova realidade, né, que ela não é visível aos olhos naturais. De modo geral, depois que você entrega a sua vida a Jesus, aquele gostoso, aquele ambiente gostoso, está na igreja, você volta para casa, você está morando na mesma casa, você tem as mesmas roupas, está... Nada muda assim, instantaneamente do lado de fora. Mas pela palavra de Deus, a Bíblia diz que quando eu estou em Cristo, a minha antiga condição prévia, moral e espiritual, passou. Que condição é essa, pastor? Condição de morte espiritual, afastado de Deus. Sabe, isso passou. E tudo se fez novo. Então, e a gente tem conversado sobre isso, né? Quanto mais eu e você, precisamos adquirir muita consciência sobre isso. Porque, de modo geral, grande parte da igreja vive mais na consciência do natural do que na consciência do espiritual, porque a nossa vida é assim mesmo, tem que acordar, tem que escovar os dentes, tudo isso é natural, tem que tomar café, tem que pegar o ônibus, tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem que mandar para a escola, tem que pegar a roupa, tem que tomar banho, tem que não sei o quê, tem que resolver isso, tudo no natural, o natural nos engole, e a gente vai vivendo de maneira natural, e se a gente não toma decisão de colocar um pouco de atenção nas coisas espirituais, passa o dia todinho. Sim ou não, gente? Ou é só comigo que acontece isso? E aí, então pronto, se você não dá foco e atenção às coisas espirituais, essa sua nova realidade, ela nunca vai ganhar força. Você vai continuar, você já é uma nova criatura, você recebeu do céu potencial para viver o novo de Deus, mas você não vive, você continua, eu também, vivendo como mero homem natural. E nós não somos mais homens naturais. Nós somos homens agora nascidos de novo, recriados por Deus, filhos de Deus, com a natureza de Deus, vivos espiritualmente, com o Espírito Santo habitando dentro. Gente, isso é muito potencial. Mas esse potencial depende de uma atenção colocada nele e principalmente de uma compreensão e de uma consciência adquirida para que eu possa viver na prática esse potencial. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem como. Sabe, eu preciso aprender a andar nessa minha nova realidade. E eu só vou aprender se eu receber entendimento. É para isso que a gente está aqui. Tá? Segundo aos Coríntios 5:21, um pouco mais à frente, é a troca que foi feita. É isso que aconteceu, uma troca. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Entendeu, querido? Jesus foi feito pecado no meu e no teu lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então essa troca foi a transformação que aconteceu na minha e na tua vida. Não me pergunte, eu não merecia, você também não, mas Ele nos amou, e Ele fez essa obra, e melhor de tudo, está disponível para todo aquele que crê. De maneira isso é legal, porque aí ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo depende da salvação de Deus. Então, basta se entregar, basta crer, basta tomar posse. Jesus morreu no meu lugar, eu vou entregar minha vida a Ele, ponto final. A diferença é só essa. Não quer dizer que eu sou melhor, você é pior, quem está lá fora é pior. Não tem ninguém pior.
Todo mundo depende da mesma graça e da mesma salvação. A única diferença é aqueles que creram e se entregaram e aqueles que ainda não creram ou não se entregaram totalmente para viver essa nova realidade. Mas a verdade é isso. Jesus foi feito pecado no lugar de toda a humanidade. Foi só de quem vai para a igreja, de toda a humanidade. Então toda a humanidade, qualquer pessoa sobre a face da terra que decidir crer nisso, toma posse dessa nova natureza, dessa nova realidade. Não é exclusivo para um grupinho fechado. Não é gostoso isso? Não é legal isso? Saber que eu também um dia estava perdido, mas eu decidi crer, me entregar, Ele me salvou, me resgatou. Quem está entendendo isso? É por isso que a gente tem que agradecer muito, porque um dia a gente ouviu essa mensagem, a gente creu e se entregou. Nossos olhos abriram, porque tem muita gente que ouve e não crê e não se entrega. É papo de igreja, é papo de crente, é papo de Bíblia. Mas a verdade é que isso aí é o que Deus fez em favor de toda a humanidade, gente. Isso é maravilhoso demais, muito maravilhoso. Nossa nova realidade em Cristo é maravilhosa, sabe? É na própria... A minha nova condição não tem a ver com porque eu sou bonzinho. Porque eu quis mudar de vida. Gente, eu não tinha nem condição de querer nada, eu estava morto espiritualmente. Ele me escolheu, Ele me salvou. Eu ouvi essa mensagem, eu quero te dizer, você está aqui essa noite, está ouvindo essa palavra, Ele te escolheu também. Escolheu você. Porque eu e você poderíamos continuar vivendo do jeito que a gente estava vivendo lá, e quando a gente fechasse nossos olhinhos, a gente ia parar num lugar bem quente, que a gente não ia gostar, mas graças a Deus a gente foi salvo, cara. Eu estava cego, mas meus olhos se abriram, para crer no Evangelho. Quando meus olhos se abriram, eu entreguei minha vida a Ele, Ele me resgatou. As pessoas não entendem isso, porque as pessoas vivem no mérito. Aí você ouve muito assim, fez aquilo outro, fez aquilo outro, fez aquilo outro, fez aquilo outro, aí entra para a igreja e diz que vai para o céu. Cara, olha só, se a pessoa se arrependeu verdadeiramente, vai sim, cara. Porque não é pelo que eu fiz ou deixei de fazer, é pelo que Jesus fez por mim. Porque não tem um justo, não tem um que seja bonzinho, não tem um que nunca tenha cometido um erro, não tem ninguém. Aí você olhar para você ver como o ser humano tem dificuldade de entender isso, o que eu estou conversando com você, o ser humano não entende não. Tanto não entende que até hoje as pessoas falam assim, como é que pode escolher Barrabás, o povo escolher Barrabás? Sempre falo isso aqui, não foi o povo que escolheu Barrabás, quem escolheu Barrabás foi Deus. Porque Barrabás era o simbolismo de alguém que tinha roubado, tinha feito coisas erradas, estava lá para morrer, mas na véspera, que coisa boa, a cruz dele estava pronta, mas na véspera, entra alguém ali, e aí Pilatos escolhe. Então Jesus, ele é crucificado no lugar de Barrabás, na cruz de Barrabás. Tem mais simbólico do que isso? Do que ele nos substituindo? Barrabás éramos eu e você. Barrabás ali simbolizava eu e você. Jesus entrando no lugar dele na véspera, meu Deus, na véspera. Ele ia morrer no dia seguinte. Quem está entendendo isso? Foi isso que ele fez por mim e por você também. Entrou no nosso lugar, gente. Aqui, ó. Foi uma troca, amém, queridos? Então, hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre isso aqui, ó. Não, isso aqui não é bem isso aqui. Isso aqui eu já falei em outra ocasião. É isso aqui. Realidade natural versus... Lembra da alegria que a gente conversou no começo do culto? Lembrou? Realidade natural versus... Deu uma melhorada, mas pode melhorar mais. Realidade natural versus realidade sobrenatural. Aqui está o nosso desafio, de nós sabermos separar isso muito bem. Porque tudo que nós temos falado aqui, não só eu, né, mas o pessoal que veio aqui, César, Valdenice, Laiane, Giovanni, todo mundo que veio aqui falar algo para você a respeito desse tema, falou de uma realidade que é uma realidade sobrenatural, gente. Não é uma realidade natural.
né? Existe uma realidade natural, que é o mundo natural, aquilo que eu posso ver, tocar, sentir, ouvir, sentir o cheiro, tudo isso é natural. Mas existe também uma realidade sobrenatural que a gente não pode tocar. E é muito interessante, não significa que porque eu não posso ver, que não exista. Invisibilidade não é a mesma coisa que inexistência. Não é porque eu não vejo que não existe. O mundo espiritual é real. Se Deus quisesse mostrar para a gente aqui agora, e num piscar de olhos, Ele falasse assim, vou abrir teus olhos espirituais, eu piscasse, abrisse no mundo espiritual, eu veria aqui anjos e demônios. Não é porque a gente não está vendo que não existe. Existe, é real. O mundo espiritual é real. E toda essa realidade que nós estamos falando, sua nova realidade, é do mundo espiritual. Só estou mostrando para você que no mundo espiritual, esse mundo que existe é real, nós estamos em posição de vantagem. No mundo espiritual, eu e você estamos em posição de vantagem, porque nós estamos em Cristo. E Ele é um nome que está acima de todo nome. Ele é o cabeça, eu sou o corpo. Então, no mundo espiritual, eu em Cristo sou mais que vencedor. Ainda que a minha realidade natural não mostre isso no momento. Ainda que a minha realidade natural não mostre isso no momento, mas no mundo espiritual, eu sou mais que vencedor. Então, só pelo nome, realidade sobrenatural, já dá para a gente entender, né, que tudo aquilo que nós falamos da nossa realidade em Cristo, da realidade sobrenatural, estamos falando de algo superior, sobrenatural, superior, acima do natural, superior ao natural, sobrenatural. A nossa realidade em Cristo é sobrenatural, está acima do natural, é mais poderosa do que o natural. Quem está entendendo, gente? É isso que você tem que entender. Olha o que está escrito em Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo, gente, o universo são galáxias, planetas, meu Deus, é muita coisa, gente. O universo, ou seja, está falando do universo físico, aquilo que se pode tocar, ele foi formado de maneira que o visível, ou o tangível, o palpável, tudo aquilo que nós vemos e podemos tocar, veio a existir das coisas que não são visíveis. O que é isso? Ou seja, o mundo natural foi gerado, foi criado a partir de algo que já existia, mas não se via. E aí eu te pergunto, o que é mais real? O que é maior? A realidade que foi gerada ou a realidade que gerou? A que gerou. Então, quem gerou quem? O natural gerou o sobrenatural ou o sobrenatural gerou o natural? Então, qual a realidade é maior e superior? Então é isso aqui, o mundo do espírito é mais real do que o mundo natural. Ainda que não seja visível, mas é mais real. E nesse mundo do espírito, nesse mundo que comanda tudo, tudo que acontece no natural vem do mundo do espírito. E nesse mundo do espírito, de onde vem tudo, nós temos autoridade, nós estamos em posição de vantagem. Eu e você podemos interferir nos acontecimentos do mundo do espírito que vão desencadear no mundo natural. Essa nossa nova realidade é do mundo do espírito e interfere no natural. Quem está entendendo, gente?
A gente precisa separar muito bem isso. O nosso problema, Renata, é que o mundo natural é visível, né? É tangível. Mexe muito comigo. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu toco. Muitas vezes, por conta do mundo natural ser mais visível, mais tangível, isso aqui para nós parece uma realidade muito distante. De repente eu estou falando aqui essa noite, você está lendo essa frase, está falando, pastor, não parece. Realmente, às vezes não parece, mas eu quero te dizer que não é o que parece, é o que é. Porque a gente não vive do que parece, a gente vive do que está escrito. E pela Bíblia, acabamos de ler Hebreus 11:3, o mundo do Espírito é mais real. Nossa realidade é em Cristo. Mas muitas vezes, escute, aquilo que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia no mundo natural, nos fazem acreditar que o mundo natural é mais real. Mas isso é uma utopia. Isso não é verdade. Muitas vezes, situações que nós enfrentamos nos fazem acreditar mais naquilo que está do lado de fora, parece ser mais real do que aquilo que está escrito a nosso respeito, que está no nosso interior. A nossa nova realidade, a nossa nova natureza. Quem está entendendo o que eu estou falando hoje, gente? Esse é o nosso desafio. A questão é essa aqui, ó, a realidade natural mexe muito conosco, por quê? Pela força dos sentimentos. Aconteceu algo, já mexe comigo. Ouviu uma notícia, já mexe comigo. Sim ou não? E quando mexe comigo, mexe com o meu sentimento, fica difícil crer que não é verdade. Eu estou sentindo na minha pele, pastor. Não, essa realidade natural mexe muito, principalmente, quer ver, um sintoma de enfermidade. Tua realidade sobrenatural em Cristo é cura. Mas pastor, eu estou sentindo. E agora? Qual realidade é superior? A cura ou a doença? Mas parece quando eu estou sentindo? Por isso que é o nosso desafio, gente. Em todas as áreas, eu falei aqui só uma área. Por exemplo, de repente você está passando um momento de desemprego, uma certa escassez, mas a Bíblia diz que você é próspero. E aí? Diz para mim, Sheldon, como é que é? Porque, pastor, quando eu olho para a minha conta bancária, não parece. Eu sei. Quando eu olho para a minha carteira, pastor, outro dia, pastor, olha você falando comigo, o mendigo veio me pedir um dinheiro, quase que eu que pedi a ele. Está rindo, Renato? Me dá R$5 aí, cara, quando tu tiver 10, tu me dá 5, fica com 5. Porque às vezes a gente está nessa situação, seja qual for a área. Pastor, a Bíblia diz que a minha família é uma bênção, que os filhos são herança do Senhor. Mas quando eu olho para a realidade que eu estou vivendo, não parece. Não, estou falando aqui em várias áreas que acontecem no teu dia a dia, cara. Como agir, pastor? Porque não parece. Meu filho está mais perdido que segue em tiroteio. Tá bom, mas não declare mais isso. Qual é a realidade mais poderosa? Teus filhos são herança do Senhor ou teus filhos estão perdidos? E aí, pastor, mas não parece, eu estou vendo outra coisa. Eu sei, a força do eu estou vendo é grande. Sheldon, a força do eu estou vendo é grande pra caramba, cara. Eu não estou aqui para condenar ninguém, não. A força do eu estou vendo, a força do eu estou sentindo, a força do que eu... é grande pra caramba. Isso mexe. Mexe com a gente. Mexe. Só que tem um detalhe no texto que nós lemos, Hebreus 11:3,
que vai fazer toda a diferença, que é a chave do entendimento daquilo que eu estou querendo te dizer hoje. Porque ele começa o texto assim, está escrito assim: entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que se vê foi gerado, sim ou não? Mas no começo do texto tem uma palavra ali que faz toda a diferença para a gente entender. Como é que está lá? Muito legal. Pela fé, entendemos que o mundo pela palavra de Deus foi criado. Então, escute isso. É essa frase aqui, ó. É através da fé que a realidade sobrenatural que te pertence se manifesta no natural. Aqui está o desafio, o combate da fé da igreja. É você todo dia estar diante de uma situação que te confronta, que te afronta, que você sabe que está contrária à palavra de Deus, e você todo dia exercer fé para vencer aquela barreira. Que tal o desafio, cara? É pela fé que tudo que te pertence no mundo do Espírito, na tua nova realidade, vai se manifestar para transformar as situações no natural. Pela fé. O combate da fé. Tudo que envolve a nossa nova realidade em Cristo, escute. Tudo que envolve a nossa nova realidade em Cristo, vou falar das áreas que eu falei aqui. Tudo que envolve a nossa realidade, nova realidade em Cristo: saúde, prosperidade em todas as áreas, salvação dos filhos. Tudo que envolve a nossa nova realidade em Cristo depende do exercício da nossa fé nessa nova realidade para se manifestar. Pastor, por que Deus fez assim? Porque é pela fé. Até para você crer nele. Foi o que acendeu aqui? Estou iluminado. Amém, estou iluminado. Você quer ver? Eu te dar um exemplo para você entender. Quer ver, sim ou não? Sim. Quer ou não quer entender? Não, fala para mim, se não quiser eu vou embora. Eu termino aqui, faço uma oração. Quer? Então escuta só. Você é salvo? Sim. Quem te falou? Onde você viu isso? O que você sentiu? O Jesus apareceu para você e falou: estou te salvando. Você tocou em alguma coisa e falou: estou sendo salvo. Então por que você está abrindo a boca para dizer que você é salvo? Há uma realidade que foi gerada pela fé. Porque um dia você creu no que está escrito. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você foi batizado e você crê que é salvo. Só porque você leu, está escrito, mas você não viu nada, não sentiu nada. Alguns sentiram um arrepio, deram uma choradinha e tal. Mas eu, por exemplo, no meu caso, quando decidi entregar minha vida a Jesus, eu não estava nem um pouco emocionado. Eu fui bem consciente. Chegou, eu vou entregar minha vida a Jesus. Não chorei. Tomei uma decisão. Não sei como é que foi contigo, mas eu tomei uma decisão. Não senti nada, não vi nada, não se manifestou nada, anjo não apareceu. Mas eu creio que eu fui salvo. E porque eu creio, essa realidade se manifesta na minha vida. Agora eu quero te dizer um negócio. Você já estava salvo há mais de 2000 anos. Está me olhando por quê? Você foi salvo quando Jesus morreu na cruz por você. Você não era nem nascido, mas você já estava salvo. Sim ou não? Mas quando que essa salvação se manifestou? Quando você manifestou fé. Algo que já estava pronto no mundo espiritual, mas só se manifesta quando a gente exerce fé. Tudo na nova criatura é assim, gente. Esse é o desafio da realidade natural contra a realidade sobrenatural. Quem está entendendo isso nessa noite? Deixa eu andar. O apóstolo Paulo, ele confronta essas duas realidades muito bem
em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Olha como é que ele coloca. Em tudo somos realidade natural, porém não realidade sobrenatural. Ou seja, em toda tribulação você não precisa morrer na angústia. Mas o quanto eu vou trazer essa realidade, o quanto eu creio. Ficamos realidade natural, porém não realidade sobrenatural. Somos, porém não somos derrubados. Olha como é que ele coloca. Porém não realidade natural versus a realidade sobrenatural, que envolve todas as situações da nossa vida. Então, a realidade natural está antes do porém. A realidade sobrenatural está depois do porém. Olha lá. Porém não. Porém não. Porém não. Porém não. Porém não se deixa influenciar por aquilo que vocês veem. Então, preste atenção. Mediante tudo aquilo que eu e você enfrentamos, sempre haverá um porém. Tem um porém. Mas esse porém, queridos, ele se manifesta mediante a minha crença. É um posicionamento de fé meu. Quem está entendendo, gente? Ele continua falando, eu já estou te ensinando agora como, eu já mudei a mensagem. Essa mensagem está dividida. Primeira parte da mensagem eu só te mostrei que o mundo do espírito é mais poderoso. Segunda parte da mensagem eu estou te mostrando já como trazer a realidade do mundo do espírito à tona. No dia a dia. Você está entendendo isso? Então pega, tá? Então agora o apóstolo Paulo ele faz esse confronto. E aí ele continua falando várias coisas, e quando chega no verso 16, olha como ele coloca, no mesmo capítulo. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, escute, ele está falando algo que tem a ver com a nossa realidade natural, do lado de fora. Ser exterior, do lado de fora. Nosso homem exterior. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Então preste atenção, ser exterior, realidade natural, ser interior, realidade sobrenatural. Então, preste atenção, o nosso homem interior, a nossa realidade sobrenatural, ela depende de uma renovação diária. Para que ela possa prevalecer. E muitas vezes a nossa falha está aqui. A gente falha em renovar a nossa realidade espiritual diariamente. Mas a nossa realidade natural a gente está sempre renovando. A gente está sempre de olho nos problemas, nas notícias, nas coisas. Está sempre se renovando do lado de fora. Mas nunca se renova do lado de dentro. Como é que a nova natureza vai prevalecer? Como é que vai prevalecer? Um fortalecimento diário, escute, um fortalecimento diário nas verdades da nossa nova realidade vão fazer toda a diferença para ela ser fortalecida. Um fortalecimento diário nas verdades sobre a nossa nova realidade vão fazer toda a diferença para que ela seja fortalecida. Você não está entendendo, não? Você devia ter dado um glória a Deus, perdeu uma oportunidade. Porque se a gente foca nas verdades da palavra, a gente não permite que sentimentos externos nos dominem. Escute, não estou falando que eles não batem na minha porta, na tua também. Bate, mas não nos domina, porque a gente muda o foco. Amém, queridos? Ele vai continuar no verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda. Ele só está dizendo o seguinte: aquilo que a gente vive do lado de fora nem se compara com a glória que está dentro de nós.
Mas essa glória pode estar muito apagada se eu não me renovo. Aí eu sou engolido pelos acontecimentos externos. Quem está entendendo isso essa noite? Que bom que você está entendendo, porque isso faz toda a diferença na tua vida. Agora, preste atenção. Ele está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação, aquilo que a gente enfrenta do lado de fora, está produzindo um peso de glória acima de toda comparação. Agora olha como é que ele coloca no próximo verso. Na medida, ou seja, na proporção em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Então preste atenção. A nossa leve e momentânea tribulação só vai produzir um peso eterno de glória na mesma proporção que eu não coloco o foco nos acontecimentos naturais. Porque se eu coloco o foco nos acontecimentos naturais, se eu olho para o que se vê, não tem peso de glória, tem desânimo. Agora, se eu olho para aquilo que não se vê, e o que é aquilo que não se vê? A nossa realidade sobrenatural, que eu estou falando desde o início, o mundo do Espírito. É nisso que eu tenho que colocar o foco. Se eu coloco o foco nisso, aí sim, o peso, a tribulação momentânea produz um peso de glória. Quem está entendendo isso, gente? Depende de onde eu estou colocando o meu foco. De repente, querido, o nosso problema é colocar o foco no lugar errado. É gastar muito tempo com problema, com notícia, com coisas do lado de fora, onde a gente deveria investir mais tempo na palavra de Deus e na presença dEle. Quem está entendendo isso? Se renovando, o teu homem interior depende de renovação diária. Senão não prevalece. Porque o mundo é cruel. Os acontecimentos são chatos. Os sentimentos mexem com a gente. Se não tiver fortalecido por dentro, não fica de pé. Vai ladeira abaixo. Tô mal, tô down, não quero mais saber e tal. Tem que ter renovação. Para trazer essa realidade que é sobrenatural e vem pela fé para o natural, atravessando as circunstâncias. Como é que pode estar essa tempestade toda? E não sei o que, como é que eu vou fazer? O barco está afundando. Vem Jesus no meio das águas. E aí, Jesus, é tu? Sou eu, calma, não é fantasma. Então tá bom, manda eu ter contigo. Vem, Pedro. Vem. No momento que Pedro coloca o foco em Jesus e dá atenção à palavra que saiu da boca de Jesus, vem. 3 letras, no momento que Jesus abriu a boca para dizer, vem Pedro, foi liberado poder para Pedro andar sobre as águas. E ele ouve, vem, eu vou, ele colocou o foco, ele deu atenção, ele começou a andar sobre as águas. No momento que ele perdeu o foco e colocou a atenção no problema, naquilo que estava acontecendo do lado de fora, ele voltou a afundar. Então, toda a realidade sempre cresce pela medida de atenção, de foco e atenção que nós damos. Se me renovo diariamente nas verdades da palavra e da minha realidade em Cristo, isso vai crescer. Agora, se eu me renovo todo dia nos problemas, nas situações, isso também vai crescer. Quem está entendendo o que eu estou falando essa noite? É libertador, hein? Ou seja, desânimo, angústia, insegurança, medo, tristeza acabam sendo o resultado de colocarmos o nosso foco. Por que está gerando isso? Porque eu estou prestando atenção no que não deveria prestar. É só isso, gente. Aqui está o nosso grande problema. Ainda a gente gasta muito tempo, gente, com o que não presta. Muita bobeirada. Às vezes eu vejo pessoas passando um problema, eu sei que estão passando um problema, porque a gente conversa, a gente sabe. Eu vejo o estilo de vida da pessoa, coloca o foco só em besteira, onde deveria estar gastando tempo na palavra, na meditação, na comunhão com Deus, para receber revelação de Deus sobre o momento que está vivendo para sair dele.
Presta atenção, gente. Quando você está vivendo um momento difícil, Deus te revela algo, te dá uma palavra, Ele já está te dando a vitória. Porque com base nessa palavra, você vai se posicionar para sair daquele lugar. Entendeu ou não? Então eu estou passando um problema, uma situação, preciso buscar Deus. Preciso me renovar nele. Porque no momento que Ele fala comigo, Ele me revela algo, Ele já está me dando a vitória. A minha vitória está naquilo que Deus me fala. Então eu estou passando um problema, eu preciso gastar mais tempo na palavra, naquela direção, para matar. Medita na palavra, até aquilo se tornar revelação para você. Ainda a gente dá muito mais atenção às más notícias do que à boa notícia. Infelizmente. Então preste atenção. É através do foco e a atenção que eu dou. Pode vir o Ministério de Louvor. É através do foco e a atenção que eu dou à minha nova realidade. Escute, olha para mim. É através do foco e a atenção que eu dou aqui, ó, a minha nova realidade, que a minha fé, ou seja, certeza nela, na minha nova realidade, é fortalecida. Entendeu? Quanto mais eu coloco o foco naquilo que eu sou em Cristo, no que Ele fez por mim, o que eu tenho nele, a minha nova realidade, a minha fé vai sendo fortalecida. Não é isso que aconteceu com Abraão? Ele foi fortalecido na fé enquanto esperava a promessa. Porque ele colocou o foco. Como que ele foi fortalecido na fé? Porque ele creu que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Então ele foi fortalecido na fé, colocando foco no que Deus falou, que Deus falou, aqui o que Deus falou para mim e para você. É colocando foco no que Deus fala que a nossa fé é fortalecida. O que é fé? Certeza. Quanto mais eu medito sobre algo, mais a minha certeza sobre aquilo se fortalece. Funciona para os dois lados, infelizmente. Se eu medito muito na palavra, a certeza e a fé na palavra se fortalece. Agora, se eu penso muito no problema, todo dia eu penso no problema, medito no problema, lembro do problema, falo do problema, conto do problema, o problema também, a fé no problema, a certeza no problema, a realidade do problema vai se tornando mais forte na minha vida. Não, estou te falando algo libertador, cara. É exatamente esse fortalecimento da fé. É desse fortalecimento da fé que nós dependemos para vencer pela fé os desafios que se apresentam diante de nós. É desse fortalecimento aqui, de colocar o foco, que eu dependo para vencer. Minha fé precisa estar forte o suficiente para eu vencer aquilo que se apresenta. Amém, queridos? Interessante que a gente leu 2 Coríntios 4 ali até o 18 final, né? 18 é o último, mas ele continua falando disso no 5. E aí lá no verso 7 do capítulo 5, olha o que diz. Porque andamos... Nós andamos por colocar o foco naquilo que não se vê. Nós andamos, ou seja, vivemos pela nossa realidade sobrenatural. E não por aquilo que a gente está, pelo natural. Um cristão se movendo pelo natural está fora de eixo. Cristão que se move, recebe a notícia, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tem que fortalecer mais a fé. Porque a gente não vive de uma realidade visível, Sheldon. A gente vive de uma realidade sobrenatural. Pode faltar para todo mundo, para mim e para você não faltará. Pastor, a economia do país, Ele está cuidando de mim. Deus não depende da economia do país para te sustentar. Se necessário for, Ele faz igual Ele fez no deserto. Ele manda a carne cair do céu. Eu estou crendo nisso, cara. Porque se eu for olhar para o país, só piora. Então eu estou crendo no sobrenatural. Eu creio que essa igreja do tempo do fim vai comer maná. Eu creio. Porque quem não tiver a marca da besta não vai comprar nem vender nada. Como é que Ele vai sustentar a gente? Ele vai me sustentar. Nem que Ele mande comida na boca do corvo, igual Ele fez com Elias. Nem que Ele mande aí para a casa de uma viúva e fala, vai lá que ela vai te sustentar, mas só tem um azeite. A farinha não vai faltar e o azeite não vai acabar. Ele vai fazer milagre, cara. Mas eu não vou negar minha fé. E nem você.
Pastor, o emprego está acabando. Para você não vai acabar, cara. Tem uma porta aberta para você. Essa é a tua realidade em Cristo Jesus. Amém? Vou fechar com esse verso aqui. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então preste atenção. O texto está dizendo que quem é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, quem tem uma nova realidade, quem está na realidade sobrenatural. Então ele está dizendo, a sua realidade sobrenatural vence a realidade natural. Só que na segunda parte ele coloca, e a vitória que faz você vencer é o exercício da fé. Então fecho com essa frase. Nossa nova realidade mas é o exercício da fé nessa nova realidade que nos faz vencer. Amém, queridos? Fique de pé, vamos adorar a Deus.